Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Diariamente Necessário. Os donos da bola aqui na tela da Band até as 2 da tarde, fechando a semana, abrindo mais uma rodada. Daqui a pouco, Marcelo Oliveira, técnico do Cruzeiro, ao vivo com o nosso repórter Ricardo Feller, lá da Toca 2, batendo um papo com toda a equipe aqui. E você também pode enviar a sua pergunta no @ os donos da bola MG, no Twitter, claro, e no facebook.com/os donos da bola. Com Cadu Doné, com Dimar Oliveira e com Júnior Brasil Zil, a gente abre mais uma edição dos Donos da Bola. E aí, a gente já vai para falar sobre Atlético. Ao reencontrar o caminho das vitórias, o clima de motivação voltou à cidade do Galo. E sem tempo de comemorar a reabilitação no Brasileiro, o Atlético já sabe ou já se prepara para uma pedreira chamada Internacional. Confira aí. A tal da vitória e os benefícios que ela traz. Representação tranquila, clima familiar, tudo na boa. Sempre bom, né? Faz tempo que a gente não tinha um pós-jogo com vitória, né? A gente estava bastante jogo sem ganhar. E graças a Deus aí nesse jogo passado a vitória veio. A gente está podendo fazer uma recuperação com uma vitória na cabeça, refletindo com o que foi feito de bom no jogo, né? Como uma vitória faz bem para o ambiente, não é verdade? Faz tão bem que aqui na cidade do Galo o discurso já é pensar nas primeiras posições do Brasileirão. Tem que pensar sempre no melhor, né? Nós não tivemos um começo de Brasileiro muito bom, mas mesmo com essa classificação já garantida, a gente espera poder fazer o melhor para chegar o mais rápido possível próximo da disputa do título. Tá certo que a diferença entre o Atlético e o líder Botafogo é de 11 pontos. Só que para chegar lá em cima... tem que sair lá de baixo, que a nossa realidade hoje é essa. No Atlético, Cuca acredita que o campeão vai somar menos pontos do que o Fluminense em 2012. Compare. No Brasileirão deste ano, após 14 rodadas, o Botafogo tem 26 pontos. No ano passado, o Galo liderava com 32 pontos. Eu acho que os pontos estão se dividindo mais. Não vai ter, assim, de repente, aquelas duas equipes que vão dar aquela escapada, ou 3, né? De repente, o campeonato vai ser um número menor de pontos do que foi o ano passado. Vai bater campeão aí com 70 e pouquinho. 71, 70, 72, pelo jeito que está indo, de repente até menos. Domingo tem o Inter pela frente lá no Sul. Adversário que o Atlético não vence fora de casa há 26 anos. Tem alguns anos já que não se vence lá, mas esse histórico ele não afeta. Ele só dá mais ânimo, mais motivação para poder ser quebrado. E, acima de tudo, conseguir 3 pontos contra o Inter seria muito importante para a gente na tabela. Para quem voltou a sonhar com alguma coisa no Brasileirão, uma vitória diante do Inter. A mais moral é bom, sempre bom você vencer fora de casa, ainda mais contra uma equipe grande, que postulante ao título também. Então a gente espera fazer um grande jogo lá. Claro que se a gente trouxer qualquer tipo de pontuação de lá, vai ser de suma importância para que a gente possa subir na tabela. Mas uma vitória vai ser de bom agrado. Muito bem, Léo Silva, zagueiro, vai para campo no domingo contra o Internacional. Detalhe que o jogo é no estádio do Vale, Novo Hamburgo, a 40 e poucos quilômetros ali de Porto Alegre, que é meio que uma arena do Jacaré deles lá. É um estádio menor para 15 mil espectadores, 16 mil, mas, de certa forma, é um caldeirãozinho do Internacional, né, Dimara? Boa tarde. Boa tarde, sim, e um frio danado, né? Ou seja, muito frio. Todo o contexto diferente para o Atlético, mas eu acho que o que tem que valer é exatamente isso que o Feller trouxe na matéria. O Atlético recuperou uma condição de acreditar mais. E isso está no discurso de todo mundo, está no discurso do Ronaldo quando ele saiu de campo e disse que jogador que entra em campo tem que estar pensando em título, senão não precisa nem entrar, e acho que é isso mesmo. O Atlético tem que ter consciência do que ele tem como time. Acho que já deu uma melhorada muito boa. Agora, né, é o Internacional do Dunga, né? É aquele moço ontem, no jogo do Botafogo. Dunga vai chegando aquele moço do Gandula. Você já pensou se é o filho dele que ele faz aquilo lá, com o que ele fez com o Gandula ontem, que foi absurdo? Absurdo. Menino menor. Que é isso? Cara fora de si. Cara fora de si. Deve ser cara. Porque, né, o tipo de como que ele relaciona, né, com os jogadores dele, enfim, com as pessoas que estão por perto, eu fiquei apavorada. Achei, aliás, os dois treinadores ontem... O que o Galo tem a ver com o Dunga ter pegado o Gandula? Mas ele não é... Mas deixa eu te falar, o adversário dele. Você está contando a história do que ele fez ontem. O que isso tem a ver com o jogo do Tem a ver que ele vai
vai enfrentar... pegar igual ele pegou o Gandula. Não vai pegar ninguém. Vai te jogar, vai... Tem a ver que você vai enfrentar esse Internacional. Dá um canga leitão. Então conta pra eles como é que foi a hora que ele foi abraçar o mocinho. Conta. Eu queria que você... Eu achei que você estava perguntando como é que é o canga leitão. Não. Fala também. Não, canga leitão não posso só falar, mais tarde. Não, mas só conta do como que ele foi super amável com o jogador dele também. Olha, Sou o só Dunga eu que estou ontem, questionando. quando o Internacional fez o terceiro gol, foi aos 49, sei lá, aí o Ayrton foi no banco abraçá-lo. Né? E ao invés de ele abraçar e vibrar, ele deu um soco no peito do Ayrton. Olha que pessoa mas assim, maravilhosa, é uma forma carinhosa de se abraçar. Então, o Gabriel ele deu um assim soco no também, peito do Ayrton e deu um outro soco nas costas. Aí eu comecei a imaginar no dia do aniversário da esposa dele. O que ele faz com ela, Aniversário de casamento. Agora me surpreende, Ela é do você Dunga. está falando do Cuca, você está falando do Dunga. Não, o Dunga a maneira carinhosa dele entre os tratar 5 os melhores jogadores. lados. Ô, Cadu, eu acredito que você tenha assistido ontem. Aliás, jogão, um né? baita jogo, um jogaço de bola Botafogo Internacional. E aí eu vou transportar a situação do Galo para domingo para o Mineirão no último domingo. Quando o Santos veio, sabendo que o Cruzeiro era um adversário muito rápido, o Santos, desde o primeiro minuto, já cadenciou o jogo, tirou completamente a velocidade do Cruzeiro. Resultado final, empate. O Cruzeiro não jogou o que jogou com outros adversários lá. Seria uma tática interessante do Atlético contra o Inter, tirar a velocidade, fazer um futebol mais cadenciado, ou o Internacional tem uma característica bem diferente, por exemplo, que a do Botafogo e a do Cruzeiro? Boa tarde, Everton, boa tarde a todos. O Internacional tem um time muito técnico, de qualidade e de velocidade. Apesar de ser treinado pelo Dunga, que não gosta de times tão soltos assim, gosta de times mais Os números dele provam o contrário do que você está dizendo. Mas vamos lá, não é você que é contra os números no futebol, que os números não representam nada? Eu não sou a favor de números, mas você é. Então você está falando uma coisa e os números dele estão mostrando outra. Eu acho ele um bom treinador também, mas não dá para falar que o Dunga se notabiliza por ser um técnico super ofensivo. Tanto que quando ele estava na seleção brasileira, quando ele pode escolher o time que ele quiser, ele pode formar a seleção, escolher os jogadores, ele não tinha um time tão ofensivo assim. No Internacional, ele tem que se adequar às características do elenco, que é cheio de jogadores técnicos bons do meio para frente. Então, por isso que ele joga mais solto assim. Acho que o Galo não tem necessariamente que cadenciar o jogo, não. Tem que fazer o jogo dele. O Galo tem uma velocidade muito forte, tem esse estilo de jogar para frente também. Claro, cuidar da defesa, jogar como se atua fora de casa, mas sem mudar demais o estilo pensando no Internacional, não. Acho que tem tudo para termos no domingo um jogo parecido com o de ontem, 2-2, 3-3, 3-2, um jogo com dois times técnicos, velozes e ofensivos. Ontem o Sidorf, inclusive, na entrevista, destacou o Inter e destacou também o Atlético como, na avaliação do Sidorf, os melhores até aqui no Campeonato Brasileiro. Mas os números mostram o contrário pelos lados do Atlético, né, Brasil? Boa tarde, Everton, amigos. Primeira coisa, gente, que isso, hein, demais? Perdão, hein? Hoje está bonito. Tá bonito. Fora do ar, ela falou outra coisa. Gentileza. Eu não posso falar, não permite aqui, não. Vamos explicar o que é canga leitão. Ela só deu um soco no meu peito, um nas costas. Foi só isso que ela fez. Olha, pra mim foi o melhor jogo que eu vi desse brasileiro ontem, o Botafogo Internacional, um jogo interessante, muitas variáveis, o Inter conseguindo um início, até ganhando. Detalhe, Jorge Henrique de lateral, uma alternativa daquilo que a gente falava da velocidade. Mas o Inter, ele tem a técnica, ele tem também um jogador que chama a responsabilidade, que é o D'Alessandro, ele tem também Alex, tem várias outras opções. O Escoco que, 2 gols, o cara aí foi muito bem, Damião. Então é um time de muita qualidade que necessariamente não se vale da velocidade para chegar à meta adversária. Ele tem a técnica também, tem a ligação direta, o lançamento longo, a jogada pela lateral. É um time dos melhores. Eu acredito que vai brigar, sim, pelo título. Não tenho dúvida, muito bem treinado, né, Brasil? Eu posso acabar de falar? Muito bem treinado. Não, aqui o Inter hoje, você joga a camisa, quem pegar é isso mesmo, filho. Tá bom. Apesar de ter o Dunga de treinador, que é um gentleman no contato com as pessoas, principalmente com os gandulos, né? os desprovidos, os mais humildes, né? A ponto aquele ali, se aquele menino é menor, tinha que meter um processo no Dunga, pro Dunga aprender, sabe? Porque o menino é um gato, se é menor, é um gato, né? Então, também. Gato no sentido não chega tanto. Um gato no sentido de um menor, né? Que ele tem uma outra idade menor no papel, mas é maior. E aí você vê a indignação
inclusive do Flávio Tênis, que trabalhou aqui no Atlético, que é um Cruzeiro. gentleman, esse sim, um cara super educado, que ficou indignado, olhando e falando, olha o que você está fazendo, cara. E outro, um menino, um garoto, você fazer aquilo com ele, se valendo da sua prepotência e arrogância. E prepotência o Everton, que é muito amigo do pessoal da imprensa do Sul, ele escuta a Rádio Grenal o dia inteiro, escuta a Rádio Gaúcho o dia inteiro, devia conversar com os amigos deles lá e perguntar o que eles acham do Dunga. Eles porque adoram, o Dunga outro dia fez uma grande bobagem com um cara lá, você deve saber melhor que eu quem que é, e depois falou, não, tô brincando. Ele faz uns bobagens, faz insinuações com a imprensa. Preparou você. Nós estamos dando moral demais para um cara que não merece. A gente tem que virar e falar realmente do time do Inter, é o âncora do programa, bom, né? Mas apaixonado, fora do ar, virou e falou o seguinte, quero só que você assuma, é despreparado para lidar com as pessoas. Vocês é que direcionaram os comentários pro Dunga. Aqui, eu perguntei sobre o jogo. A sua carteira tá ali? Mostra a foto do Dunga que você tem na carteira. Dunga. Celular, fundo de tela. Deixa eu voltar a discussão aqui, o assunto, para o Clube Atlético Mineiro. Bom, é o que o torcedor quer saber. Eu sei que essa coisa com Dunga... Aquele taxista, nosso amigo, não vai gostar dessa parte aí. Tem um taxista que falou que quando fala Clube Atlético Mineiro, ele é a torcida como um todo. É o quê? Galo? Galo fica chateada. Mas é Galo, normalmente é o torcedor que fala, né? Agora me diz uma coisa, Dimara. Ontem o Júnior Brasil falou, não, Michel na lateral não. Então, mas a tendência é que o Michel atue por ali, o Dátolo vai jogar contra o seu ex-clube, não é? Aí o Tardelli eu acredito que não jogue. Você acredita que vai pro jogo? Acho que ainda não. Né? Mas aí tem a volta do Jô também. Tem a volta do Jô. O Júnior Brasil falou que é um time que você não precisa tirar a velocidade dele. Mas o Atlético tem um problema sério contra times velozes, que é o tal do gol no início do jogo. A concentração. A concentração absoluta. E falando um pouco dessa questão de tirar a velocidade do adversário, que pode ser uma saída, o Atlético até tem como fazer isso hoje, porque ele ganha uma peça tática diferente, que é o Dátolo, que consegue fazer isso e cadenciar o jogo. Então, conhece o time do Conhece. E se essa for a opção do Cuca, ele tem como fazer isso. E outra coisa, acho que o Cuca aprendeu muito nessa questão da improvisação, de usar um jogador que não é da posição e tal. Acho que aquele jogo do Náutico foi uma lição para ele. Por isso que eu acho que é o Michel que vai por ali. Ele não vai, mesmo que ele fale assim, olha, você fica um pouco mais resguardado, fica na sua, como ele jogou na Libertadores. Ele pode fazer isso e aí ter essa opção. Acho importantíssima a volta do Jô, porque o Jô volta no sentido de um grupo mais composto. Sempre com moral, voltando de seleção. E contra o ex-time também. E contra o ex-time também, que ele sempre quer provar. Eu me recuperei, eu tô aqui. Aliás, eu tô voltando aqui como campeão da Libertadores. Porque os dois saíram de lá. O Dátolo e o Jô saíram meio em baixa. O Dátolo não se deu tão bem com o treinador atual do Inter. Ele é uma pessoa ótima. O âncora do programa sou eu, mas o assunto voltou aqui. O âncora sou eu. Você como âncora faz insinuações que não condizem com a verdade. Você falou do Michel. O Michel, o que eu disse é o seguinte, ele vai jogar, não tem problema nenhum. É para o cara que faz parte do elenco tem que jogar. O Júnior falou que ele pode virar titular. Exatamente, obrigado, Cadu, porque ele entende e deturpa as coisas. É isso aí, obrigado. Obrigadinho. Então o que eu disse é o seguinte, você quer um improvisado eu vou poder acabar de falar. Você quer um improvisado por ali. Não, filhinho. Ele pode entrar e pode jogar. Agora, não pode o torcedor achar que ele tem que tomar o lugar do Marcos Rocha. É diferente, não tem que ser o titular. Mas num jogo, na necessidade, já está provado que quem jogou ali não foi tão bem. Então que dê ao garoto a chance dele jogar. Mas brigar para ser titular, para tomar o lugar do Marcos Rocha, mesmo ele não estando bem, isso aqui é um abismo. Pois é, mas das vezes em que o Michel entrou no time, ele não comprometeu. Principalmente na Libertadores. Contra o Santos, na Libertadores, ali naquela... No jogo da Independência, também foi legal. Mas não dá para você virar e falar que ele vai chegar e vai ser a solução, vai fazer acontecer. Até porque se o lado esquerdo rendeu tão bem no último jogo, talvez a tendência seja maior liberdade. Mas também porque o Marcos Rocha ele tem defeitos, mas ele também tem grandes virtudes. Então eu acho que dá para adaptá-lo a uma realidade assim, mais segura. Enumere-as, por favor. As qualidades? Daqui a pouco você fala, porque eu preciso falar aqui da defesa do Cruzeiro, que vem sendo um dos principais pontos fortes da equipe. Aliás, na temporada toda, Dedé e Bruno Rodrigo. Eles formaram uma boa dupla, isso é incontestável. Mas ela será desfeita nos próximos 2 jogos do Cruzeiro. Bruno Rodrigues está fora e Léo e Paulão brigam pela vaga aberta, que deve ficar realmente para o Léo, embora eu entenda que o Paulão Caveirão seja a melhor opção. Vamos ver. Nas 14 rodadas do Brasileirão, Dedé e Bruno Rodrigo ajudaram o Cruzeiro a ter a terceira defesa menos vazada do campeonato. Mas Bruno Rodrigo está suspenso e pela primeira vez a dupla de zaga terá que ser mudada na competição.
E o substituto? É com o Marcelo Oliveira, eu não sei não, é com ele. O Marcelo tem duas opções, Léo ou Paulão. Quem entrar tem a missão de manter o equilíbrio do time celeste. E não é nada fácil ter esse equilíbrio, né? Ter o melhor ataque e ainda ter a terceira melhor defesa. Mas acho que isso é todo mundo se aplicando, né? No momento que está sem a bola. Todo mundo mesmo, até os atacantes. Afinal, a marcação começa lá na frente. Mas o centroavante Vinícius Araújo faz uma ressalva. É meio complicado porque o atacante é meio grosso, né? Às vezes chega empurrando, já faz a falta. Então o atacante não é muito boa de marcar. Mas a gente sabe que hoje no futebol todo mundo tem que marcar, desde o atacante que já começa lá na frente, tem que estar sempre ajudando um pouquinho na marcação. Com a derrota para o Grêmio, o Cruzeiro perdeu a liderança para o Botafogo, mas irá retomá-la caso vença o Vitória amanhã no Mineirão. A gente está com a cabeça focada, a gente sabe que vai ser difícil no sábado, mas a gente não tem que deixar esses 3 pontos fugir não. Olha aí então, a dúvida ou algumas dúvidas, né, mas a principal delas exatamente na defesa. Vamos à Toca 2 ao vivo, o repórter Ricardo Feller está ao lado do técnico Marcelo Oliveira e pode de repente já tirar essa dúvida da cabeça do torcedor. Quem vai para o jogo como titular? Abraço, Feller, muito obrigado pela vinda, pela participação aqui nos Donos da Bola, Marcelo Oliveira. Opa, isso é Everton, um abraço a você, ao Cadu no Brasil de Mara, ao nosso querido telespectador, não é verdade? Estou aqui numa resenha bacana com o Marcelo Oliveira, o Everton. Ele já adiantou, aliás, na entrevista coletiva, quem é que entra no lugar do Bruno Rodrigo suspenso, que é o Léo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, um abraço a todos, Everton, Cadu, Júnior, minha amiga de Mara também. Eu costumo dizer assim que não tenho dúvida, eu tenho opções, né? E a questão da defesa, eu já até defini, né? O Léo vem participando mais do banco nos últimos jogos, o substituto natural vai jogar, o Paulão vai ficar como opção, poderia ser o Wallace, poderia ser também o Vitorino, né? Que são ótimos zagueiros, e dali para frente a gente vai estudar melhor. Temos uma reunião hoje que a gente trata do adversário, né? De material do adversário, estudar um pouquinho o adversário, mas sempre preocupando com o que nós podemos fazer para melhorar e manter esse bom aproveitamento dentro do Mineirão, que seria fundamental nesse momento. Agora, o Everton, há mais duas interrogações na história aí, né, para definir o time contra o Vitória. O Souza expulso contra o Grêmio, quem será que entra no lugar? E tem o Luan também suspenso, Marcelo. Dá para revelar quem entra? Não, dá para revelar as opções, né? No lugar do Souza nós temos o Henrique, temos o Lucas Silva e temos também o Guerreiro. E lá eu tenho duas possibilidades, o Ilha e o Martinúcio. Vamos ver bem, são jogadores de bom nível técnico, apenas uma característica um pouco diferente, um recompõe mais, o outro é mais ofensivo, mas vamos com um time forte, a gente planejou um grupo de qualidade semelhante justamente para isso, né? Chegar nesse momento, ter a opção e aquele que vai para o campo fazer o melhor e, quem sabe, nos levar novamente à liderança do campeonato. Agora, Everton, já vou abrir para a pergunta aí de vocês, mas hoje teve uma reunião entre diretoria, jogadores, comissão técnica. Tem aquela história, será que o grupo já digeriu a derrota para o Grêmio? Primeiro tempo do Cruzeiro muito bom, depois o Souza foi expulso, a história mudou completamente do jogo. Marcelo, como é que foi esse bate-papo de hoje? Na verdade, como os jogos são frequentes, né, e num espaço de tempo muito curto, nós jogamos quarta-feira, viajamos ontem, hoje não daria mesmo para treinar, resolvemos fazer uma reunião de rotina, de apoio, de passar confiança, de avaliar o momento importante que estamos vivendo, né? Nas primeiras colocações e de cobrança também. A cobrança não tem como, a cada jogo a gente precisa melhorar, minimizar o erro, né? Eu acho que uma penalidade é uma situação muito clara de gol, você precisa estar bem preparado. O Everton treina diariamente, tem um grande aproveitamento, mas a expulsão achei que era evitável e ela mudou completamente o rumo do jogo. Bom, Everton, de Mara, Cadu no Brasil, o Marcelo está à disposição de vocês. Muito bem, eu já queria começar, eu acredito que o Marcelo acompanhe as redes sociais, acompanhe também os jornais, enfim, até porque, já que é muito bem informado. Marcelo, como é que você lida com essa, às vezes, insatisfação de parte da torcida diante de um mau resultado? Porque o que eu sempre digo aqui é o seguinte:
O Luan, o Vinícius Araújo, muito contestados, principalmente no último jogo, eles trouxeram o Cruzeiro até aqui. A vice-liderança da competição, pelo menos até ontem, era líder. Como é que você lida com, por exemplo, uma derrota, tira o Marcelo, 2 vitórias, nossa, o Marcelo é espetacular. Como é que você lida com isso, Marcelo? Eu me lido usando a minha convicção, usando a minha consciência do trabalho realizado. Essa convicção, essa consciência, ela é construída através do treinamento, né, treinamentos intensos, e de ser uma pessoa do futebol. Eu já estou com uma relação direta com o futebol há muitos anos, né? Talvez você nem tinha nascido ainda. Então, é assim mesmo. O time está ganhando, né, tá tudo bem, o time perde, de repente tem um questionamento, mas é importante a consciência, a convicção, né, de que estamos fazendo um ano muito bom. Os 2 últimos anos foram completamente diferentes, é para isso que nós viemos aqui. E é nisso que a gente vai buscar sempre estar nas primeiras colocações. Agora, é impossível ganhar todos os jogos e isso acontece com todas as equipes. Às vezes vão lamentar um ou outro resultado que poderia ser diferente, mas é importante estar comprometido, intenso, trabalhando com o maior amor, defendendo a camisa do Cruzeiro. Gilmar Oliveira. Oi. Marcelo, você sabe do carinho que eu tenho por você, né, de acompanhar esse tempo todo do seu trabalho. Eu já te dizia várias vezes que eu achava que o Marcelo seria ainda melhor o dia que ele tivesse um elenco, um grupo forte mesmo para trabalhar, coisa que não aconteceu em muitos momentos. Você tirou várias equipes de situações horrorosas e agora você tem a chance. Você citou aí N nomes de jogadores para as opções que você ainda não definiu, com exceção ao Léo. E eu queria te perguntar especificamente sobre um jogador, o Lucas Silva. A gente acompanha o Lucas Silva desde a temporada passada, vê nele esse volante muito técnico, né? Ele joga com a cabeça, né, levantada, daquele jeito que a gente gosta de ver o volante do Cruzeiro jogar. O que faz com que o Lucas Silva ainda não tenha, Marcelo, efetivamente uma chance mesmo? Você mesmo colocou ele aí entre outros nomes. É treinamento, é fora das 4 linhas? O que acontece com o Lucas Silva? Entendi perfeitamente a pergunta. Só completando a resposta aí do Everton, quando estava jogando o Anselmo, por algum momento pediram o Vinícius. Quando o Luan fez 3 gols, era excepcional jogador, que não teve chances boas no Palmeiras e que estava se revelando aqui. Então o técnico, ele não pode se apegar muito a esse tipo de coisa. Isso é assim mesmo, é a parte do torcedor, né? O importante é ter consciência do trabalho. O Lucas, ele está concorrendo aí como todos os outros, é um jogador que tem futuro, que pode em alguns aspectos melhorar ainda, né? E ele já melhorou através do treinamento, através da participação aí, é um jogador muito disponível e que tem um futuro imenso. Certamente a gente está olhando com carinho, Dimar, e vai colocá-lo na hora adequada. Júnior Brasil parece ter uma pergunta? Tem sim, um abraço, Félia, Marcelo. Marcelo, que para mim é das pessoas mais sérias que a gente tem no nosso futebol e acredito muito no sucesso. Até em cima do que a Dimara falou, Marcelo, é um dos grandes desafios. Tem hora que você, lá no campo, você vê um jogador como o Souza amarelado e de repente fazendo faltas, você pedir calma para o cara, desafia o tempo inteiro, num campeonato brasileiro e num clube grande como o Cruzeiro. Mas talvez seu maior desafio, e eu entendo que mudou a concepção, você precisa de um grupo maior hoje para um campeonato brasileiro, para uma Copa do Brasil, você tem muitas opções. É administrar a vaidade, administrar o elenco para falar, filho, agora não é a sua hora, você vai ter que segurar, professor, eu quero jogar. Administrar o grupo e fazer o rodízio em algum momento, dar chance para um, para outro, é uma das coisas mais difíceis. E muita gente às vezes fala, o Marcelo não vai lidar com isso, e acho que você está lidando bem. Esse é o seu desafio, fala um pouquinho. Eu acho que isso é importante, né? Você criar um ambiente de competição entre os atletas, né? De concorrência. Seria muito ruim se eu visse um atleta acomodado no banco de reserva, não dando importância de não estar na lista dos convocados. Então eu estimulo que eles lutem mesmo pela posição, né? Isso é saudável, é legítimo.
mas não dá para aguentar manifestação pública, né, de insatisfação. Aí não, aí a gente tem que tomar decisões. E eu acho que a gente lida muito bem com isso, porque eu já vivi isso tudo como atleta, tive grandes comandantes e absorvi muita coisa deles também. E até então, em quase 8 meses de trabalho, a gente não teve absolutamente nenhum problema, apesar de ter um grupo numeroso e de boa qualidade. Eu acho que é o respeito que a gente tem aos atletas e a importância que eu dou a todos eles. Eu não deixo de participar de um treinamento de jogadores que não estão relacionados para o jogo, porque eu mostro a eles que eles podem ser chamados a qualquer momento. Acho que está indo bem, eu acho que não perdemos e nem ganhamos em função disso. O ambiente é ótimo, acho que isso ajuda e possibilita chegar às vitórias. Grande Marcelo, boa tarde, profissional de extrema qualidade, além de um grande boa praça, gente boa demais. Marcelo, um dos principais assuntos ligados ao Cruzeiro nos últimos tempos passa pela questão do Júlio Batista, a grande estrela contratada, com pompa e circunstância. Como você pretende utilizar esse jogador? No meio-campo, por exemplo, no lugar do Ricardo Goulart, ou até mesmo no ataque, como uma espécie de centroavante na posição do Vinícius Araújo, já que ele já exerceu esses dois papéis? Foi, por exemplo, o armador até na seleção brasileira, na seleção do Dunga, e foi centroavante no Sevilha, quando foi um dos artilheiros do Campeonato Espanhol. Como você vê esse jogador? Como um armador ou como um atacante? Um abraço também, Cadu. Em primeiro lugar, a gente tem tido um contato diário com o Júlio, ele está muito feliz, muito estimulado, né, ao trabalho, com muita vontade de participar, mas temos que prepará-lo bem. A resposta aos treinamentos tem sido muito boa, né, muito positiva. Cada treinamento ele está se condicionando melhor. Em princípio, eu penso em utilizá-lo como um homem ali do meio, né, como um armador chegando à frente, né, e aí a função que está exercendo o Goulart, mas o Goulart pode exercer outras funções também, né? Então essa avaliação de quem poderia ceder o lugar a gente vai ver depois, mas em princípio seria ali, né? Mas sabendo também que ele pode cumprir mais funções e isso pode se acontecer dentro do jogo ou numa escalação estratégica aí, dependendo do adversário. Marcelo, aproveito já de primeiro e lhe pergunto, Everton, só um instantinho, lhe peço licença. Siga. E Dagoberto? Pois são dois atletas importantes pela história, pela qualidade técnica, estão se preparando. Na hora certa a gente vai adequar a melhor função de cada um e a melhor time que vai escalar, mas não tem essa preocupação. Todos estão aqui para jogar e ou eventualmente ficarem fora, mas com a mesma importância. Importante para o Cruzeiro é que ele seja forte, entre em campo sempre um time muito competitivo, envolvente, que possa buscar o resultado. Everton? Marcelo, quando o Cruzeiro joga fora, eu faço questão depois de acompanhar o que as emissoras de fora dizem sobre o clube. E é unanimidade, velocidade do Cruzeiro desde o início da temporada é muito comentada. Com o Vinícius Araújo jogando à frente, a gente tem um time muito mais veloz. Parte da torcida pede o Borges. É uma dúvida que existe na sua cabeça? Se mantém o Vinícius Araújo, que aliás eu já vou até dar minha opinião, acho que deve ser mantido, ou vem com o Borges e aproveita a experiência do Borges, e se há o Borges entrando nesse time, ele não perde um pouco de velocidade e fica um pouco mais previsível e mais fácil de ser marcado, Marcelo? Se os jogadores fossem iguais, com características iguais, aí eu acho que seria até pior. É importante você ter um jogador que cadencia mais, que arma o jogo, outro que imprime mais velocidade, você ter, agora, atacantes que estejam presentes para fazer o gol. Eu estou muito satisfeito com todos os dois, o Borges está recuperando a sua forma, né? Um jogador que, por onde passou, fez muitos gols, tem uma capacidade de conclusão muito boa e não é dúvida, são opções, então me deixa muito satisfeito ter dois atacantes, além do Anselmo também, né? Ter 3 atacantes em condição de jogar e vamos escalar aquilo dentro da nossa convicção, do trabalho da semana, né? Porque é importante avaliar o trabalho da semana, a personalidade de cada um, o momento,
E isso tudo para um técnico é importante avaliar para você tentar tomar sempre a melhor opção e levar o time às vitórias. Bom, Everton, queridos no estúdio, é isso. O Marcelo Oliveira gentilmente atrasou o almoço dele. O treinamento aqui na Toca acabou por volta de 12h20. Aí teve entrevista coletiva de Léo, depois Marcelo Oliveira. Marcelo, obrigado pela gentileza. Atrasou seu almoço, deve estar morrendo de fome. Muito obrigado. Até que não. Foi um prazer bater esse papo aí com vocês e são pessoas inteligentes que avaliam bem o futebol e estamos aqui à disposição, sempre buscando fazer o melhor trabalho no Cruzeiro, buscar estar ali entre os próximos e quem sabe arrancar para buscar essa conquista que seria fundamental. Marcelo, obrigado pela atenção. Lembrando que amanhã tem vitória e a vitória pode levar o time de volta à liderança do Brasileirão. Quarta-feira tem Copa do Brasil, Flamengo. Aí já começam as oitavas de final. Agradecer também ao Guilherme Mendes, diretor de comunicação do Cruzeiro, que gentilmente nos atendeu como o Marcelo. Everton, volto contigo. Obrigado, Marcelo. Tá devendo uma visita pra gente aqui, hein? Já tá intimado, viu, Marcelo? Tá ok. Ele falou que tá ok. Abraço ao Marcelo, obrigado também ao Guilherme Mendes, valeu Feller, brilhante trabalho, Feller que é o rei do vivo aqui da Band, muito obrigado então a você, a todos aí no Cruzeiro, Marcelo Oliveira que aliás, quando ele foi contratado, né, eu fui um dos que contestaram a contratação dele e hoje eu sou contrário à saída dele. Mas é bom lembrar é necessário que você dê sequência, né? E outra coisa, não pelo técnico que o Marcelo é, mas pelo momento que o Cruzeiro vivia e que não tinha perspectiva, segundo o seu próprio diretor. Exatamente, não é que nós entrevistamos aqui, a cobrança seria muito forte. A dificuldade financeira é grande, o Montijo ainda não havia sido vendido e tal, tinha essa dúvida ainda. A dificuldade financeira é grande. Então, palavras do Alexandre Matos. Mas aí, vendeu o Montijo, a coisa clareou, o Marcelo chegou, faz um trabalho excepcional. E isso aí é um negócio que basta a gente olhar para o Atlético, basta a gente olhar para o Corinthians, esse lance de seguir com o treinador no cargo. Isso dá bons resultados e com o Cruzeiro não vai ser diferente, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora é a chance, Marcelo Oliveira, de você conquistar o seu carro novo e ainda sair com a camisa do seu time de coração. Você que tem mais de 18 anos, você pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, mas compre agora mesmo em seu Chevrolet novinho, com a Brasil, ligando para 3003-4443. Você tem um carro usado, quer entrar com um lance? Então preste atenção. Com o lance, com o seu carro usado, você diminui o valor da parcela e diminui também o período de pagamento. Vale a pena pensar. É só a Brasil mesmo que faz isso por você, hein? Mas ligue nesse minuto, liga agora e compre o seu sonho. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo, quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, 25 mil na mão, para gastar como quiser. Você não vai perder, vai. Ligue 3003-4443, seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, só no Brasil. E olha a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje vão receber camisa do seu time do coração, mas é só para os 10 primeiros, em 3003-4443. E além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu novo carro agora. 3003-4443. Ligue já. Aliás, aqui, ó, não saia daí. Daqui a pouco vamos falar mais do Galo, vamos falar mais do Cruzeiro, vamos falar do América em 2 minutos aqui na tela da Band. Até já.